Memória. Como avaliar? Quais testes posso utilizar na avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes? O que eu preciso comprar? Esse é o tema do nosso vídeo do canal de hoje. Meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou especialista em neuropsicologia e meu objetivo aqui na internet é ensinar você a elaborar laudos coerentes e precisos. E nesse vídeo de hoje, justamente eu vou explicar sobre quais testes neuropsicológicos são melhores para a avaliação de memória em crianças e adolescentes. Lembrando que a gente não tem um teste puro, né? Ou seja, todos os testes eles avaliam várias funções neuropsicológicas. Mas a gente vai mostrar aqui quais são os testes que têm como objetivo principal a avaliação de memória em crianças e adolescentes. Eu vou começar pelas figuras complexas de Rey. Esse instrumento, as figuras complexas de Rey, tem como objetivo a avaliação da memória visual, planejamento, visoconstrução, percepção visual e atenção visual. Então perceba, tem também a avaliação de memória visual aqui dentro desse instrumento que avalia várias coisas. Eles são duas figuras, nós temos a figura A, que você pode avaliar, pode estar utilizando ela a partir de 5 anos de idade até 88 anos, e tem a figura B de 4 a 7 anos de idade. As figuras complexas de Rey são um instrumento muito utilizado, né? Justamente porque é um teste que avalia várias funções. Então você consegue adquirir o teste e se beneficiar avaliando percepção, avaliando função executiva e avaliando memória visual. Nós temos também o teste RAVLT, um dos nossos queridinhos. Esse daí você pode colocar um coraçãozinho para ele, porque realmente o RAVLT é um teste muito bom. Ele é o teste de aprendizagem aditivo verbal de Rey, é um instrumento também restrito ao psicólogo, assim como as figuras complexas de Rey. O objetivo é avaliar a memória declarativa episódica e fornecer informações sobre as medidas de aprendizagem auditivo verbal, índices de interferência e de retenção de informações e memória de reconhecimento. A faixa etária deles são crianças, adolescentes, adultos e idosos de 6 a 92 anos de idade. É um teste muito bom, a aplicação dele é relativamente rápida, mais ou menos ali 30 a 40 minutos você consegue aplicar, e ele vai oferecer para você diversas medidas. É um ótimo instrumento. Mas além desses testes, nós temos o teste de retenção visual de Benton, também restrito a psicólogos. Ele pega a faixa etária de 7 a 30 anos de idade e idosos de 60 a 75. Meio estranho, né? Essa faixa etária meio picada, mas foi, né, essa padronização do instrumento. Então, de 7 a 30 anos e de 60 a 75. O objetivo, avaliar a habilidade de memória visual, percepção visual e praxia visoconstrutiva. Nós temos também o teste de memória de reconhecimento, restrito a psicólogos, pega a faixa etária de 15 até 87 anos, tem como objetivo avaliar a capacidade do indivíduo, identificar qualquer tipo de estímulo ou situação visualizado anteriormente, ou seja, memória visual. Trata-se de um processo que exige recordação e familiaridade. É uma memória de reconhecimento visual, também um instrumento muito bom. Nós temos também o teste de memória de reconhecimento, que é o MEMORI. Ele pega a faixa etária de 14 a 61 anos de idade, também restrito a psicólogos, que tem como objetivo a avaliação da memória visual de reconhecimento de curto prazo. O mesmo objetivo do outro teste de memória de reconhecimento que eu acabei de mostrar. Nós temos também um teste de memória prospectiva, é uma tarefa de memória prospectiva. Memória prospectiva é a memória do futuro. Né? É aquilo que eu tenho que guardar para uma situação futura. Então, por exemplo, eu posso falar assim: hoje às 19 horas eu não posso esquecer de ligar para o fulano. É uma memória do futuro. Isso que é memória prospectiva, tá? Dentro desse livro, desse manual de avaliação neuropsicológica, volume 1, nós temos um teste de memória prospectiva, que tem como objetivo avaliar de maneira qualitativa a memória prospectiva para material verbal e visoespacial. O público-alvo é acima de 12 anos de idade. Temos também o TIME-R, que é um teste infantil de memória, também restrito a psicólogos. O objetivo é avaliar a memória de curto prazo, ele pega a faixa etária de 3 a 6 anos de idade. Além disso, temos a bateria geral de funções mentais, o volume 4, que é um volume destinado à avaliação de memória, né? O objetivo é investigar, avaliar e mensurar a memória de reconhecimento de curto prazo, de curto termo, né? Pessoas aqui com idade entre 15 e 59 anos podem estar fazendo esse teste.
Temos também o TPIC, que está na sua segunda edição, restrito a psicólogos, pega a faixa etária de 15 a 92 anos de idade. O objetivo é avaliar a capacidade da pessoa de recuperar uma informação num curto período de tempo. Também muito conhecido o TPIC, também muito bom. Temos os blocos de Corse, que daí é um instrumento não restrito a psicólogos. Os blocos de Corse estão aqui nesse livro, Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, volume 4, que é um livro destinado à memória de trabalho. Então, os blocos de Corse têm como objetivo avaliar a memória de trabalho e de curto prazo visual. Ele tem normas para faixa etária de 4 até 10 anos de idade. Claro que, com o objetivo de avaliação de memória semântica operacional, nós temos também as escalas Wechsler, como o VISC-4, né, que pega a faixa etária de 6 a 16 anos. Nessas escalas Wechsler, nós temos provas de memória semântica, nós temos a prova de vocabulário, o subteste de vocabulário é o melhor subteste que nós temos para avaliação de memória semântica. Temos ali também a prova de informação, que também é um subteste muito bom para memória semântica, e temos memória operacional. Temos a prova de dígitos, sequência de números e letras e aritmética, que fazem parte do índice de memória operacional. Temos também outras baterias que apresentam subtestes de memória, como o THCP, que pega a faixa etária de 4 a 7 anos de idade. Ele tem uma prova ali tanto de memória auditiva como de memória visual. Temos as provas do NEPSI, que é uma bateria neuropsicológica, que pega a faixa etária de 3 a 16 anos, também com provas de memória. E temos o Neopsili infantil, que também traz provas de memória, entre 6 e 12 anos de idade, que é a faixa etária dele. Sara, dentre todas essas possibilidades de instrumentos para avaliação de memória, qual você indica? Bom, RAVLT, como eu havia falado, é um excelente instrumento, pega uma faixa etária boa e vai avaliar a memória auditiva, só que você também precisa escolher um teste de avaliação de memória visual. Sempre na avaliação neuropsicológica a gente precisa selecionar um teste de memória auditiva e outro de memória visual, tá? Outro instrumento que eu indico são as figuras complexas de Rey. O que você vai ter que tomar cuidado é que as figuras complexas de Rey, se não tiver uma atualização das tabelas, elas vão sair desfavoráveis em março de 2025. E aí, infelizmente, a gente vai ter que buscar um outro instrumento para poder substituir, né? No caso de crianças e adolescentes, poderia ser o teste de retenção visual de Benton, tá? Poder estar substituindo as figuras complexas de Rey. Tá? Na torcida para que tenha atualização das tabelas, tá? Olha só, se você está gostando desses vídeos que a gente está fazendo aqui no canal do YouTube, nessa série especial sobre a escolha dos instrumentos de avaliação neuropsicológica, não esquece de curtir, de comentar, colocar ali seu feedback sobre os vídeos. Para nós é muito importante, além de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber notificações. Todas as vezes que um vídeo novo sair aqui no canal, você vai ser notificado, ou seja, não tem a chance de você acabar perdendo ali algum vídeo que a gente postar. Um grande abraço e até amanhã.